Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo sobre o seguinte tema. Eu vou gravar um vídeo falando sobre o tratamento do silêncio e as consequências para crianças e adolescentes que foram criados por narcisistas. Novamente reiterando, não sou especialista, não sou formada na área, não sou habilitada para dar diagnóstico para ninguém. No entanto, os traços, dos sintomas, dos comportamentos a gente pode falar. Não importa o diagnóstico, gente. Se a pessoa faz todo esse conjunto de coisas, triangulação, tratamento do silêncio, passividade e agressividade, enfim, toda essa parafernália essa pessoa faz. Não importa. Descarte também, tá? Você vê que descarte de filho, porque hoje o vídeo vai ser falado não acerca de relacionamento de casal, mas acerca de relacionamento de pais e filhos. Não precisa ser pai ou mãe biológico. Pode ser um cuidador, pode ser uma tia, um tio, pode ser uma avó, um avô, pode ser qualquer pessoa mais próxima, até mesmo um irmão mais velho, um enteado, com quem a pessoa conviveu e foi criada desde pequena. Não precisa ser de sangue. Mas não é relacionamento de casal, é relacionamento de cuidador e pessoa que foi cuidada, por assim dizer. Gente, como não vai ser de casal, né? A gente vai falar aqui então desse efeito, né? Das consequências que há de ser criado por uma pessoa narcísica com traços narcísicos. Reiterando, tá, gente? Todo mundo pode ser um pouquinho manipulador, um pouquinho mentiroso, um pouquinho triangulador, enfim. Um pouquinho, eu vou me vangloriar um pouquinho, vou botar minha autoestima um pouquinho pra cima. Tudo isso pode acontecer numa pessoa dita normal, mas primeiro, no narcisista isso é sempre. Segundo, no narcisista ele nunca tá nem aí pra ninguém, não é um dia que ele tá virado. Então, todos os dias. E terceiro, ele acha que nunca tá errado. Ele ou ela, tá, gente? Família, tem muita mulher narcisista. Casal, eu vejo assim, casal também tem mulher narcisista, mas quem tem mais poder em relação de casal, segundo a configuração da sociedade, é o homem. Quem tem mais poder é o homem. Sei que a mulher também pode manipular, também pode fazer horrores ali, mas quem tem mais poder, segundo a configuração, é o homem. Na relação de família, quem tem mais poder é a mulher. Porque a sociedade sacraliza muito a figura da mãe. A figura da mãe é extremamente sacralizada na sociedade. Se um filho, principalmente se for homem, se o filho homem chegar numa delegacia adulto e falar apanhei da minha mãe, os caras vão rir na cara dele. Ah, tá apanhando da mãe? Qual é o problema apanhar da mãe? É melhor apanhar da mãe do que apanhar da polícia depois. Só que ninguém sabe, tá, gente, como é a dinâmica narcísica dentro de uma casa. Se uma filha adulta acusa o pai de tê-la espancado, esse pai vai responder Maria da Penha. Bem que alguns casos não responde, né? Ou demora para responder, porque tem também. Tem delegacia que não tá nem. Ai, mas esse é o pai, né? Se é mulher batendo em homem, é muito mais difícil comprovar. A sociedade vai dar risada. Apanhou de mulher. Ou, apanhou da mamãe. Com essa idade toda apanhou da mamãe. Tipo, a sociedade sacraliza a mulher, a mãe. Então, a mãe tem um poder muito maior no quesito família. Do pai todo mundo desconfia. Do pai, mas o pai era meio coisado mesmo, mas o pai era meio. Já a mãe é como se toda e qualquer decisão que a mãe tomasse estivesse acima de tudo e de todos. Tem mãe que é filha da puta também. Não é porque pariu, ou não precisa ser parida. Pode ser, não é porque criou que presta, às vezes não presta.
às vezes não presta. Reiterando, tem mães maravilhosas, tem mães que fazem um trabalho incrível, tem mães que não fazem. Por que eu fiz esse vídeo aqui falando do tratamento do silêncio? Gente, tem o tratamento do silêncio. Tem 3 atitudes quando a gente fala de relação abusiva que elas são muito semelhantes, elas são a mesma coisa. Cortar contato com uma pessoa abruptamente e não manter mais contato com ela. Porém, depende das razões, dos motivos e do porquê que você está fazendo isso. Quer um exemplo? Tem 3 tipos de... Tem 3 ocasiões que a pessoa faz isso, quando é relação abusiva. Em primeiro lugar, contato zero, que é quando o abusador corta contato com o abusado. Segundo lugar, é o ghosting, quando uma das partes simplesmente, ao invés de romper a relação dizendo que quer romper e a razão pela qual quer romper, ela simplesmente some na pátria e desaparece. É o ghosting. E a terceira é quando... A terceira é quando há o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio não é rompimento. O tratamento de silêncio geralmente é uma pessoa que quer te castigar. Ela te castiga tirando o contato com você e depois ela volta a falar contigo. Aconteceu um negócio, tu não sabe nem que diabo que aconteceu direito. Ela ficou chateada contigo pela razão XYZW. Cortou relação? Cortou relação. Não de romper, mas para de falar contigo. Você não sabe por quê. Um belo dia a pessoa volta a falar contigo como se nada houvesse acontecido. Esse é o tratamento de silêncio que vai ser deliberado aqui no vídeo. Qual a diferença entre esses dois, gente? Esses dois não, esses 3. O ghosting pode ser feito por pessoa abusiva ou não. Vai que a pessoa também já foi abusada, tá com medo de apanhar, tá com medo de sofrer represália. E acaba... como é que eu posso dizer? Essa pessoa acaba fazendo ghosting com medo de apanhar, com medo de sofrer ameaça de morte, ou com medo de ser manipulada e que o abusador faça hoovering com ela. O que é o hoovering? Trazê-la ou trazê-lo de volta para a relação. Ai, da florzinha, ai, da bichinho, ai, chama de meu amor, dá cartinha bonitinha, leva para jantar no lugar super legal. Ou pede perdão, pede pelo amor de Deus. Enfim. É o hoovering. E o hoovering, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com manipulação, ele tem a ver com cartinha, com presentinho. Mas nunca, jamais com mudança verdadeira. A pessoa nunca vai chegar e vai falar assim, olha, tá, o que a gente precisa fazer para essa relação dar certo? O que eu preciso mudar? Jamais, narcisista nunca vai falar isso, gente. Eles não têm que mudar nada, eles são perfeitos, ó. E aí o que acontece, gente? A pessoa faz lá o hoovering, não, desculpa, às vezes a pessoa faz o ghosting, porque ela não quer ou entrar no hoovering ou não quer sofrer uma agressão física da parte do outro, né? Nem sempre é o abusador que faz ghosting, mas às vezes o abusador também faz ghosting para castiguinho. Só que o ghosting a pessoa faz quando ela termina a relação. Contato zero, aí o contato zero é a pessoa abusada que faz. Ela corta a relação, ela corta todo e qualquer contato, ela não responde e-mail, ela não lê e-mail, não lê WhatsApp, não lê página da pessoa no Facebook, não fala com parente, não fala com ninguém. Porque ela quer se manter longe da energia tóxica do abusador. A pessoa faz o contato zero. Você vê que os 3 são a mesma coisa, cortar contato e acabou. Porém, as motivações são diferentes. Quem faz contato zero quer se desintoxicar. Quem faz ghosting ou quer se salvaguardar de uma relação abusiva, ou é um abusador que quer castigar. Mas aí o castigo é o término. Tratamento de silêncio, gente, é abusivo?
Porque não vai ter rompimento de relação. A pessoa, em vez de sentar e conversar para ver o que raios está acontecendo que está aborrecendo os dois, o que essa pessoa faz? Ela simplesmente faz o tratamento de silêncio. Dá para você sentir o peso desse silêncio. O ar fica denso, o ar fica difícil até de respirar diante da presença dessa pessoa que está fazendo o tratamento de silêncio com você. Não é só namorado, não é só marido, não é só coisa que faz tratamento de silêncio. Tem parente que faz também. Reiterando, o narcisista, como ele é uma eterna criança de 5 anos de idade em sua psique, ele ou ela não vai tratar o filho, como é que eu posso dizer, o adulto, até quando ele vai dar castigo e até quando ele vai dar disciplina, gente, tem que ser proporcional. Tipo, meu filho brigou com o coleguinha na escola, bateu no coleguinha na escola. Filho, vem cá. Não tá certo isso que tu fez com o coleguinha na escola, né? Mas todo mundo faz e todo mundo usou, né? Não, não é pra fazer, acabou. Vai ficar sem internet, vai ficar sem computador, vai ficar sem celular e vai ficar mesmo, e tira o celular, acabou. Isso é da disciplina. Mas aí a criança tá sabendo por que ela tá recebendo disciplina? A criança tá sabendo por que é esperado dela em troca? Para ela poder voltar a usar o computador ou o celular, ou poder voltar a passear com o coleguinha, se já for mais velho, se já for adolescente. Ela sabe. A partir de 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Já sabe, já tem como chegar a falar, por que tá recebendo castigo. Isso. Narcisista não sabe fazer isso. Narcisista, em primeiro lugar, ele só vai dar uma sanção pro filho, ou pra pessoa que tá sendo cuidada por si, se não for filho, por causa do ego. Mexeu com o meu ego? Aí eu vou tirar. Não precisa ser tirar a internet, celular, é tirar qualquer coisa. Tira, viu, gente? Tira. E aí o que acontece? Só vai lá, a pessoa tira, não sabe ser proporcional. É só quando ele fere o ego. E é como se fosse uma criança debatendo com a outra, ou um adolescente debatendo com o outro. Eles não tem aquele ar de adulto. Eu tenho 31 anos, tenho uma irmã de 16. Quando eu tenho que chamar atenção, eu chamo atenção como se eu fosse adulta. Tu não vai fazer, acabou. Tanto que tem gente que chega e fala, poxa, você fala como se você fosse mãe dela. Tem gente que fala, tua mãe não se intromete, porque tem mãe que não gosta que o irmão dê educação pro outro irmão. Mas eu chamo atenção como se eu fosse mãe. Eu chego e falo, escuta, tem que estudar, tem que fazer isso, aquilo, outro. E ela escuta. Tem vezes que fica aborrecida, escuta. Já cheguei a tirar celular. Por que eu tirei celular? Porque quem pagou fui eu. O celular dela sempre foi melhor que os meus, iPhone. Quem pagou fui eu. Já tirei celular. Eu falei, até tu se comportar direito, eu não vou dar o celular de volta. Não, eu não sei o que. Não. Comporta direito, sabe por que tá se comportando errado. Para de se comportar que não sei o que eu dou o celular de volta. Acabou. Não tem, narcisista não tem, gente. Não tem essa clareza de chegar. Não. Às vezes, o filho é até um aluno exemplar. Não faz nada de errado. Mas às vezes só de ver, não, eu tô vendo que meu filho, porque tem pai narciso que é uma droga. Pai e mãe. É engraçado que a gente vê mais relata de mãe narcísica. Porque, que nem eu falei no começo do vídeo, a mulher tem um grande poder na maternidade. Se você que é mãe tá me assistindo acha que não tem, aí você pode discordar aí nos comentários. Mas é o que eu vejo, tá, gente? Eu vejo a mãe narcísica exercendo um enorme poder sobre os filhos, sobre esse, aquele. E ela vai usar como álibi o fato de ser mãe. Não, eu sou mãe, eu tenho o direito de punir, eu tenho o direito de... Entendeu? Vai ter que ver se essa punição é disciplina de fato ou é ego ferido da mãe narcísica. E principalmente a mãe narcísica, muitas vezes ela vê a filha
Ou é que filho, ela não vai competir nisso, ela pode competir em outras coisas. A filha tá ficando mocinha, tá começando a ser assediada pelos rapazes, tá começando a chegar aquela idade de ficar, de namorar. A mãe narcísica já tá entrando lá na casa dos 40, ou já passou da casa dos 40. Pô, quer dizer, eu acho assim, gente, nós temos que viver cada fase da vida e ter uma alegria. Tá, minha juventude não foi muito legal, a minha juventude foi muito bagunçada, a minha juventude foi cheia de estresse pós-traumático, cheia de ideação suicida, cheia de coisas horríveis, então eu penso assim, que com a maturidade a gente sabe lidar melhor. Quem teve uma boa juventude, ok. Quem não teve, eu acho que até na maturidade você consegue lidar melhor. Mas assim, a pessoa narcísica não consegue ver dessa forma. Se ela começa a envelhecer, começa a ver época de menopausa, no caso da mulher, época de andropausa, no caso do homem, começa a cair cabelo, começa a vir cabelo branco, começa a ver as primeiras rugas, pé de galinha. Ah, minha filha, não sabe aproveitar a maturidade, não sabe olhar para o passado e ver, poxa, olha a história que eu construí. Não, só sabe ver o fato que não tá mais novinha, que o peitinho não tá mais de pé. Não sabe, não sabe ver a maturidade, as vantagens da maturidade. Não, não sabe ver. Não sabe ver. E acontece, descarrega na filha, no filho também. Descarrega. Aí o que acontece? Vê a filha já mocinha, vê a filha começando a ser assediada. Eu sou a primeira a chegar e falar assim, tem que conversar com a filha. A filha começou a ser assediada, minha filha. Nem todo homem quer seu bem. Não vai dizer que homem é tudo bosta, porque não é. Tem que chegar e falar. Se você for sair com alguém, você tem que ver muito bem. Vai para lugar público. Toma cuidado. Conheceu na internet, toma muito mais cuidado ainda. Principalmente se for menor de idade. Porque o que tem de mano aí querendo abusar de menor de idade. É da mesma idade? Toma cuidado, porque mesmo na mesma idade já houve relatos de adolescente que estuprou as meninas, enfim. Entendeu? Não fica indo pra casa dele logo de cara, porque você vai pra casa dele, você vai pro território dele. Tenta ir pra público, pra lugar público. Vai pra lugar público. Ele quer conversar, ele quer te conhecer melhor, ele quer te paquerar, enfim. Vai pra lugar público. Mas tem mãe que tem tanto ciúme da juventude da filha que vai fazer merda. Vai tentar sabotar tudo. Vai tentar sabotar. Reiterando, como eu disse, o brasileiro ainda é extremamente conservador. O brasileiro ainda. Aí tem gente que casa correndo para poder fazer sexo dentro do casamento. Já vi gente falando, eu casei correndo que era para transar em paz. Pra família não importunar mais, né? Porque casada você faz mesmo, né? Tem gente que casa muito cedo. Tem gente que, ao contrário, ojeriza a relacionamento, não se relaciona e fica anos e anos. Ou então fica que nem eu. Comecei a namorar tarde pros padrões. Eu comecei a namorar tarde e as relações que eu tive foram todas abusivas. O que tem de gente falando que teve parentalidade narcísica, ou foi criado por narcisista, ou teve um parente narcisista lá em cima, sofreu nas relações posteriores. É um negócio complicado, é uma emaranhada, um labirinto desgraçado. É muito difícil de sair. Mas o que o tratamento de silêncio tem a ver com isso, gente? O tratamento de silêncio é o seguinte. Vamos supor, uma suposição aqui. Vamos usar esse caso do namoradinho que eu tava falando. Vamos supor que a mocinha, ou não tão mocinha, assim, adulta, já arrumou um namorado. E a mãe já tá com 40 e pouco, 40 e todos, 50, fica com ciúme. Ela não pode simplesmente ameaçar, dar um porradão no namorado da filha. Se bem que tem umas que faz daí pra baixo, né? E o que ela faz? Já que eu não posso ter. Primeiro lugar, não vem aqui na minha casa. Não pisa na minha casa. Não falo com ele. Não quero saber. E faz tratamento de silêncio.
É aquele famosíssimo Belém, Belém, nunca mais tudo bem. É um silêncio que dá quase pra pegar com as mãos. E aí a pessoa fica naquilo, nossa, mas o que eu fiz pra aborrecer minha mãe? E você não sabe. Não precisa ser só com o namoradinho, pode ser qualquer coisa, qualquer besteira que você. Ah, saiu com uma roupa que eu não gosto, faz tratamento de silêncio. Tá com ciúme de qualquer coisa que você fez lá, faz tratamento de silêncio. Passou numa faculdade que a mãe queria passar na juventude e não conseguiu, faz tratamento de silêncio. Já viu? Isso aí acontece muito. Como que é esse tratamento de silêncio, gente? Porque assim, hoje em dia, a agressão física tá mais punível. Tem que eu falei, né? Se for mulher batendo em filho, homem, ah, minha filha, todo mundo vai ficar do lado da mãe. Né? Porque é sua mãe. Ah, você também aprontou, né? Com a apanhar da mãe. Assim. Mas, como a violência física está sendo mais punida pela lei, as pessoas estão abusando das violências psicológicas. E a mulher narcisista é especialista em violência psicológica. E aí como é que essa mulher ela faz? Como que essa mulher ela faz? Tratamento de silêncio, triangulação então é o básico, né? Triangulação, tratamento de silêncio. Só que o tratamento de silêncio, gente, com criança ou adolescente, ele é mais pesado do que no adulto. Porque o adulto, principalmente o adulto que teve uma boa formação, ele... Se bem que quem é filho de narcisista ou foi criado por narcisista não tem boa formação, mas enfim. O adulto, gente. Se o adulto ele teve uma boa formação, por exemplo, e venha namorar ou casar-se com um narcisista, já não pega tão pesado porque você tem outras fontes internas, enfim, de autoestima, de tudo. E você chegar lá e falar assim, não, pô, a pessoa tá fazendo tratamento de silêncio, paciência. Você sai, você vai para outro canto, você faz outra coisa, ou até se for necessário você separa, em caso de casal. Quando é cuidador, cuidadora, pai ou mãe, ou adulto, gente, o adulto, ele é hierarquicamente superior à criança. Mesmo que digam que, mas não é, mas assim, é hierarquicamente superior à criança. No geral, criança, e até alguns, apesar de ter muito adolescente atrevido, mas adolescente mediano, digamos assim, fica intimidado diante da presença do adulto. Fica intimidado. Qualquer punição fora do normal, ou qualquer tratamento de silêncio. E assim, o adolescente, como ele começa a criar opinião própria, personalidade própria, ele mexe muito com o ego do narcisista. Mesmo que seja pai ou mãe, tá? E aí o que acontece? A mãe começa a fazer tratamento de silêncio. Começa a tirar coisas. O narcisista também é especialista em tirar, né? Se a criança ou o adolescente começar a ver, e assim, a criança ou adolescente pode até não ser consciente, mas por dentro a pessoa sabe que aquela punição não é justa. Não é um castigo, que nem eu falei aqui, pô, tu tá xingando o colega na escola, tira a internet. Eu lembro assim de castigo que a minha mãe dava quando eu tinha 9, 10 anos. Ela tava certa. Hoje eu faria igual ou pior, talvez, com o filho meu, se eu tivesse filho. Hoje eu reconheço, porque hoje eu sou adulta, porque hoje eu reconheço que os motivos dela eram válidos. Agora, certas coisinhas... Minha mãe não é narcisista, tá, gente? Mas certas pessoas da minha família, é mais de uma. Fui premiada. Mais de uma. Tem fortes traços narcísicos. Aí você começa a reparar certas coisinhas dessas pessoas adultas que começam a fazer com uma criança ou com um adolescente. E você de adulto você percebe. E de adolescente, no fundo você percebe também. Que é ego. É ego ferido. Tá, gente? É ego. A pessoa faz por ego. Faz pra se reafirmar. E aí, no adulto, máximo que é o adulto, em primeiro lugar, o adulto, se for
um local de mobbing, local de trabalho, ou se for até uma relação de casal, você para, ou se for em casa de trabalho, até mesmo pode abrir um processo trabalhista contra a pessoa, ou pode pedir demissão, ou pode pedir transferência, qualquer outra coisa. Quando a pessoa é adolescente, criança, não tem ainda sua psique totalmente formada, não tem autoestima bem formada, está formando autoestima. Para vocês verem o tamanho da covardia, que é um cuidador narcisista fazer isso com uma criança ou com um adolescente. A pessoa não tem recursos, nem internos nem externos, para reagir. Por isso que tem muito homem adulto que namora adolescente. Tá? Porque adolescente é mais dirigível. Não adianta se dizer que é maduro, porque não é. Com 14 anos ninguém é maduro. Você pode, com 14 anos, ser mais maduro do que os outros adolescentes, em comparação aos outros adolescentes. Pega um adulto, o adulto faz o que quer. Eu já ouvi gente falar, mas eu manipulava, eu com 14, 15 anos, eu namorei cara mais velho e manipulei. Até que ponto você manipulou ou você também não foi manipulado? Porque assim, gente, 14, 15 anos até tem um poder ali de manipulação. Mas não, nem compara. Só se o adulto for muito mongolão. Se for um adulto narcísico, pegar um adolescente, acabou. Acabou. Então, quando é namorado, já é ruim. Tu imagina quando é pai e mãe, que pai e mãe é a primeira referência de tudo na vida da pessoa. Ou pode ser um cuidador, né? Não precisa ser pai e mãe de sangue, pode ser um cuidador. E a pessoa tem aquele adulto como referência. Aquele irmão mais velho, ou aquele enteado, ou aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquela avó. E a pessoa vai lá e bagunça com a cabeça do adolescente. Ou da criança. Como a criança não tem recursos nem internos nem externos, ela ou ele vai ter problemas muito sérios ali. Isso mexe demais. Tratamento silêncio, gente. Acho assim, tinha que chegar, mesmo na hora de dar bronca, por motivo sério. Pô, você fez coisa errada. Eu lembro de uma vez que eu tava no parquinho. O parquinho, eu tinha 6 anos de idade. E eu não sei por que cargas d'água a molecada cismou de ir até o escorregador. Subi de joelho o escorregador. Subi de joelho, a gente ralou o joelho todo. Eu fui junto, não lembro porquê, mas eu fui junto. A professora simplesmente chegou lá. Professora não, acho que a inspetora mandou a gente voltar pra sala. A professora falou assim, o pessoal vai brincar de massinha. Eu não lembro agora se era massinha, se era quebra-cabeça, aquelas coisas que o pessoal brincava no parquinho. O pessoal vai brincar e vocês vão ficar de castigo, vocês não vão brincar. Por quê? Porque a gente fez besteira, a gente foi ralar o joelho no escorregador. Fora de horário de recreio. Entendeu? No meio da aula, a gente saiu, não lembro por que também que a gente fez essa burrada aí. A gente saiu no meio da aula, 6 anos de idade. Pra ficar ralando o joelho ali no... E se hoje, sendo adulta, é que a gente pensa, e se chega em casa com o joelho todo ralado? Aí chega lá, pô, mas como é que a inspetora não viu? Como é que a professora não viu? Bota a culpa na professora, bota a culpa... Hoje a gente percebe tudo isso, quando a criança não percebe. A professora deixou de castigo. Não vai brincar com a massinha, não vai brincar com o quebra-cabeça. Todo mundo vai brincar, vocês não vão. Olha como eu lembro. Tem gente que não lembra, né? Eu lembro. Sabe que eu não fiquei, porque criança de 6 anos não tem coisa mais narcísica do que criança entre 5 e 7 e 8 anos de idade. É extremamente narcísica a criança nessa idade. Tudo é ela, tudo é pra ela, tudo ela só vê ela. Acabou. Eu não me ofendi. Parece que na minha cabeça, não, pô, a gente ganhou o castigo porque a gente fez besteira mesmo, sabe? Eu era assim, eu não era aquela criança chata de ficar berrando e batendo o pé e não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Sabia que eu tava errada. Acabou. 6 anos de idade já sabia. E tem narcisista adulto que não tem essa noção.
Quer dizer, mas você percebe que você está recebendo um castigo porque você fez coisa errada. Pai ou mãe narcísico, criador, criadora narcísica não vai ter essa noção. Olha só o que vai acontecer. Quando faz tratamento de silêncio, que é como se ele negasse a si para você. Esse cuidador, essa cuidadora, é como se negasse a si para você. Aí, ele se nega para você, ele ou ela se nega para você. A criança vai crescer com um enorme sentimento de rejeição. Novamente reiterando, eu não vou dizer aqui que é para passar a mão na cabeça quando faz bobagem. Mas até quando vai dar castigo, disciplina, tem que falar por que está sendo castigado. E dar um castigo proporcional. Tem narcisista que é tão bosta que às vezes porque você reparou num defeito dele, por exemplo, um exemplo aqui, poxa pai, poxa mãe, você gasta um monte de dinheiro com isso, com aquilo, só que você deixa de pagar coisa em casa. Você não pode deixar de pagar coisa em casa, você tem que pagar coisa em casa. Ah, pronto, aí a mãe vai ficar puta, o pai vai ficar puto e vai fazer tratamento de silêncio. A criança, e tem criança que percebe pra caramba, né? A criança vai se sentir rejeitada. A criança vai se sentir deixada de lado. A criança vai, e aí vai formar aquela coisa, ela sempre vai ter medo de rejeição, um medo extremo de rejeição. Não um medo simples de rejeição, normal, é um medo extremo. Depois, quando vier se relacionar com o namoradinho ou com a namoradinha, vai querer retomar. Vai querer. Se o namoradinho ou namoradinha fizer também ghosting, vai ser o ó, vai ser pior coisa. A pessoa vai ter um problemão para lidar depois nas mãos. Então, gente, tratamento do silêncio, a não ser quando for contato zero. Pessoa abusiva, a pessoa já demonstrou que é abusiva, mas criança. Tá, criança faz birra, criança é chata, criança demanda muita energia dos pais. Por isso que eu vivo falando aqui, só tenha filho se você, de fato, puder criar. Se você não puder criar, não tem paciência, não tenha. Não tenha. Aí a pessoa chega e vai fazer esse tipo de tratamento de silêncio. Uma criança vai mexer com toda a autoestima dela. Ela vai ter medo de rejeição. Muitas vezes ela vai preferir não se lançar, não se arriscar. Eu conheço muita gente que fala assim: não, olha, eu não quero ir para entrevista de emprego. Por quê? Vai que eles não me chamam. Eu não, você já tem. Ah, mas eu não quero ir não sei onde porque vai que me diz não. Você entendeu? Não é assim, gente. A gente tem que se arriscar, mas aí a pessoa vai desenvolvendo aquilo, retraimento, aquela coisa. Porque é uma rejeição que vem dos pais. Claro que pai e mãe não é para provar tudo que o filho faz. Não é para provar tudo que o filho faz. Mas também não é para condenar tudo que o filho faz. E tratamento de silêncio, gente, com criança, com adolescente. Minha opinião, a covardia. Tem outras formas de dar disciplina e pai e mãe narcísico não quer dar disciplina. Pai e mãe narcísico só quer cobrir o próprio ego. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.